Ok, vamos desvendar isso. A nossa imersão de hoje é sobre algo que afeta absolutamente todos os seres humanos todos os dias, mas que muito raramente a gente para e percebe. E que age de uma forma muito silenciosa, né? Exato. O objetivo do nosso mergulho nos materiais de hoje é explorar uma série de anotações e, pesquisas reais sobre as armadilhas ocultas da influência social. Mais especificamente, a gente vai focar na conformidade e na obediência. A missão é entender essas forças invisíveis que fazem a gente agir contra a própria vontade. Um ponto de partida excelente. Afinal, a gente não está aqui só para listar o que fazemos em grupo. O que o material tenta dissecar é o porquê de fazermos o que fazemos. A ideia é que quem nos ouve saia com uma compreensão cristalina, sem ficar soterrado por jargões complicados. Com certeza. E, para criar um gancho bem visual que estava nas fontes, imagina parar num sinal vermelho. É apenas seguir a regra, tá tudo certo. O básico da convivência no trânsito. Isso. Mas, e se a gente acabasse parando diante de um sinal verde, apenas porque todos os outros ao redor também pararam? Isso é a ilusão da escolha. Isso é conformidade. E a primeira reação de qualquer um seria: será que o semáforo quebrou ou tem algum perigo na rua? A conformidade não é só imitar. É ativada por um pensamento de grupo que nos leva a mudar de ideia puramente por causa dos outros. O material aponta que a primeira grande razão para isso é a influência informacional. Como isso funciona na prática para quem está acompanhando a gente? O que é fascinante aqui é que essa influência informacional aparece muito em situações ambíguas da vida. Quando a decisão correta não é clara, o ser humano não tenta adivinhar sozinho. A gente olha para os outros em busca da escolha apropriada. Tipo chegar num aeroporto gigante que a gente não conhece, não vê placa nenhuma e só começar a seguir a multidão com as malas. Perfeito. A gente assume que o grupo tem a informação que nos falta. E o experimento do Muzafer Sherif ilustra isso incrivelmente bem. O estudo do movimento autocinético. A configuração é quase de filme de suspense. Totalmente. 3 participantes entram num quarto escuro, um breu absoluto. E um pontinho de luz é projetado na parede. E aí, depois de um tempo olhando para o nada, a luz parece se mover. Só que a luz não se move de verdade. É uma ilusão de ótica pura porque o cérebro não tem referências visuais no escuro. E os participantes recebem a tarefa de estimar a distância que a luz percorreu. Imagina o cenário, um ambiente completamente ambíguo, sem teto ou chão visíveis. O momento ahá dessa pesquisa é muito louco. O que acontece com as respostas dessas pessoas? Os grupos encontram naturalmente o seu próprio nível, sem nenhuma discussão prévia. Se um acha que andou muito e o outro acha que andou pouco, eles convergem para um meio termo. Eles criam uma norma social de percepção ali mesmo. Nossa, então a mente calibra a realidade baseada nas vozes ao redor? Exato, sem nenhum incentivo para isso. É a necessidade de estar certo num ambiente incerto. Mas aí a gente faz a transição para a segunda razão da conformidade, que é a influência normativa, que é bem diferente da informacional, né? Porque a informacional é sobre querer a resposta certa. A normativa é sobre o desejo intrínseco de ser amado, aceito e aprovado pelos outros. É a pressão para pertencer. E as pesquisas do Solomon Asch entram rasgando nessa parte, né? Asch removeu a ambiguidade. Ele usou aquele teste visual das linhas. 3 linhas diferentes e uma de referência. A tarefa é dizer qual das 3 é igual à de referência. A resposta é absurdamente óbvia. Uma criança de 5 anos acertaria. Com certeza. Mas na sala, apenas uma pessoa é o participante real. O resto do grupo é formado por atores instruídos a dar a resposta errada em voz alta. Imagina desconforto. A pessoa vê que é a linha 2, mas todo mundo na mesa diz que é a linha 1 com a maior convicção. E a pesquisa prova que muitas vezes o participante real cede e concorda com um erro óbvio. Ignora os próprios olhos pelo desejo de aprovação, para não ser o excluído do grupo. E a gente vê isso toda hora, numa reunião de trabalho onde alguém dá uma ideia péssima, mas o chefe e 2 colegas concordam, e de repente a sala toda está concordando, ninguém quer destoar. Pois é, mas as nossas fontes estruturam muito bem os fatores que determinam
se a gente vai ceder a essa pressão ou não. São 4 fatores principais da conformidade. Vamos passar por eles. O primeiro é o tamanho do grupo, certo? Isso. Grupos grandes geram uma conformidade massiva. Se tiver apenas 1 ou 2 pessoas, a pressão despenca. Discordar de 1 é fácil, discordar de 10 é assustador. Faz sentido. O segundo fator é a importância do grupo. Que dita o peso emocional. Seremos muito mais influenciados se o grupo for de pessoas vitais nas nossas vidas, como colegas de classe, amigos ou colegas de trabalho. Porque a gente tem muito a perder se for rejeitado por eles. Se for um grupo de estranhos na fila do pão, a pressão é fraca porque não nos importamos com eles. Exatamente. O terceiro fator é crucial, o poder de um aliado. Ah, esse é sensacional. A ilusão de que a maioria é unânime é o que dá força para a conformidade. E a mera presença de um parceiro que discorde da maioria é suficiente para enfraquecer drasticamente essa pressão. Basta uma voz diferente na sala para que a gente tenha coragem de seguir a própria percepção. Tudo que a gente precisa é de um aliado para quebrar o feitiço. Mas e o quarto fator? Se conectarmos isso ao panorama geral, temos a lente cultural. Pesquisas mostram que culturas orientais enfatizam fortemente o coletivismo. O grupo vem antes do indivíduo. O que leva a uma conformidade bem maior e natural para manter a harmonia. Sim. Já as culturas ocidentais valorizam o individualismo, tornando muito mais fácil bater de frente e resistir à pressão da maioria. Mas as fontes deixam um alerta importante. Pessoas de culturas orientais, ou até de ambientes muito coletivistas, precisam refletir de forma consciente se não estão sendo desnecessariamente influenciadas a fazer coisas contra a própria vontade, só pela harmonia. Um alerta super válido. É preciso questionar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente precisa dar um passo além da conformidade e falar da obediência. Que é um território bem mais sombrio da influência social. É uma influência negativa profunda que pode nos forçar a fazer coisas terríveis, chegando até a machucar outras pessoas contra a nossa vontade. O que nos leva ao famoso e perturbador estudo de Stanley Milgram. Esse experimento é de arrepiar. Conta como era a dinâmica para quem está ouvindo a gente visualizar. Milgram convidou americanos de classe média, pessoas comuns. O participante recebia o papel de professor e tinha que ensinar pares de palavras a um aluno que estava em outra sala. A regra cruel era... Se o aluno errar, choque elétrico nele. Isso, com a voltagem subindo a cada erro. O participante deveria aplicar uma série de choques que acreditavam serem extremamente dolorosos. O detalhe é que o aluno era um ator. Não tinha choque de verdade. Mas o participante não sabia. Ele ouvia os gritos pré-gravados de agonia. E do lado dele estava o pesquisador, a figura de autoridade de jaleco, mandando continuar com voz firme. O objetivo era ver se as pessoas obedeceriam a ponto de machucar gravemente alguém. E os resultados foram assustadores. A grande maioria foi até a voltagem máxima. Por que a gente obedece num nível desses? Os documentos dissecam isso muito bem. Sim, começam pelas fontes normativas. O simples desejo de ser amado e aprovado faz com que as pessoas obedeçam cegamente. Elas querem agradar a figura de autoridade, ignorando se a ordem é moral ou ilegal. E tem também o que eles chamam de autoconforto. A tendência da mente de negar a influência negativa do próprio comportamento. A pessoa terceiriza a culpa, dizendo que só estava seguindo ordens do cientista. Lavando as mãos completamente. E a terceira razão é a ilusão da falta de escolha. Durante a pressão, eles acham que não podem parar. Mas quando os pesquisadores deram o poder explícito de tomar a decisão por eles mesmos, dificilmente alguém obedecia de forma cega. Ou seja, se lembramos que temos escolha, a crueldade para. E os textos apontam 2 ressalvas vitais para quebrar essa obediência, né? A primeira é a distância emocional e física em relação à vítima. Quando estamos mentalmente ou fisicamente mais próximos de alguém, olhando nos olhos, é muito difícil machucar. A empatia grita. Mas se há distância, se a pessoa está isolada em outra sala, a obediência e a frieza aumentam. Exato. E a segunda ressalva é que o efeito da aliança retorna aqui. Assim como quebrava a conformidade nas linhas de haste, basta um único parceiro desobedecer às ordens e se levantar para que a nossa própria obediência diminua consideravelmente. A coragem de um
puxa a coragem do outro. Sensacional. Então, o que tudo isso significa? Puxando um grande resumo da nossa imersão de hoje, fica claro que tanto a conformidade quanto a obediência são armadilhas e influências sociais fortíssimas e com um potencial altamente negativo. Totalmente. A lição das fontes é que, sim, é vital estabelecer relacionamentos sociais eficazes. Nós precisamos da sociedade, mas é absolutamente imprescindível manter a mente lúcida para reconhecer e evitar essas armadilhas. Para não ligar o piloto automático da nossa moralidade. Isso levanta uma questão importante baseada em tudo que vimos. Manda. Se a nossa percepção da realidade pode ser alterada apenas por estarmos numa sala escura com desconhecidos. E se a nossa bússola moral pode ser suspensa por uma figura de autoridade de jaleco nos dando ordens. Até que ponto as nossas convicções mais íntimas e diárias são realmente nossas e não apenas o eco invisível das pessoas e autoridades que nos cercam? Fica essa provocação.